Hoje, muitos enxergam o presidente, o homem das decisões, o advogado, o líder de um projeto que movimenta milhares de pessoas. Mas antes disso, existia um garoto cheio de sonhos, amizades verdadeiras e uma vontade silenciosa de construir algo grande. E essa é a história de Marcos Rios. Como foi, como é e como será. Eu era muito teimoso. Meus pais pediam para eu ficar mais em casa, estudando, fazendo os deveres de casa, mas eu era muito teimoso, gostava muito de sair com meus poucos amigos, de jogar bola na rua, jogar videogame. Antigamente existia o que a gente chamava de locadora, né? Então, eu jogava muito videogame ali, futebol e outros jogos. Discutia muito com professoras desde pequeno, eu sempre fui muito assim. E é isso, acho que uma palavra que define é teimoso. Ele marcou na infância foi quando eu ganhei a bola que foi utilizada na Copa do Mundo de 2002. Eu tinha ali meus 10 anos e, se não me engano, foi a Adidas, fez uma bola para a Copa da Coreia e Japão. Eu gostava muito de jogar bola e eu ganhei aquela bola. Na época era uma tecnologia incrível, acho que era microfibra o nome. Ganhei aquela bola e usava para brincar na rua com meus amigos. Ela teve um triste fim, inclusive nesse campo aqui. Teve um triste fim, que era um campo de uma grama onde funcionava um clube. E um dos meus amigos chutou essa bola caiu e a gente nunca achou. Na época eu usava o Orkut, e aí havia comunidades no Orkut, e eu era moderador de uma comunidade, daqui de Feira, e Neto era membro. E aí a gente estava no chat conversando com outras pessoas, e Neto falou que ia jogar bola em um clube perto da minha casa. Aí eu falei com ele que eu era morador daquela localidade, e se eu podia ir junto, que eu gostava muito de jogar bola. Aí prontamente ele me chamou e a gente começou a ser amigo a partir desse dia. E Bruno veio em decorrência disso também, porque Neto era da mesma turma do colégio de Bruno e depois de um tempo eu comecei a namorar uma menina que era da turma deles também. Então a partir daí eu já conheci Bruno. Neto, ele tem um pensamento menos limitado que o meu, ele tem um pensamento muito maior. Na minha cabeça eu sonhava com isso, mas eu via como impossível, eu via como inimaginável, por toda a questão orçamentária, estrutural, a gente não era do meio, então eu via aquilo ali como impossível, eu me limitava nesse sentido, tinha muitas travas, e Neto me ajudou a deixar essas travas de lado e ver que era assim possível, eu sempre falando, sonhar grande, sonhar pequeno dá vez no trabalho, então vamos para cima. De muito amor, de ambos os lados, tanto com pai como mãe, de muito amor, mas de muito atrito, porque, como eu já falei anteriormente, eu era muito teimoso. Então meus pais queriam sempre meu bem, me davam muitos conselhos, e eu muito teimoso com tudo, querendo fazer as coisas do meu jeito, achando que aquilo ali que era o certo, e eu fazia. Quando alguém tenta falar para mim que aquilo ali é errado, eu não vou seguir o que aquela pessoa está falando. Eu vou primeiro, hoje eu analiso, penso e vejo se vai dar certo ou não, mas antigamente eu queria ir para o embate e falar, não, eu vou fazer porque eu quero. Então, tinha muito atrito em casa, mas de muito amor. Quando eu era criança, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Depois eu quis ser jogador de futebol e comecei a ver que isso era pouco provável. Não ia me dedicar a isso. E o direito veio, eu acho que de dentro de mim mesmo, porque eu sempre fui muito questionador. Eu sempre gostei muito de rebater as coisas, de rebater as pessoas, de rebater fatos, notícias ali que eu não via muito sentido, eu questionava. E eu também, na maioria das vezes, eu tenho um senso de justiça muito grande. Quando eu vejo uma sensação de injustiça, me tira do sério. Eu, com 17 anos, eu comecei a estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. E aí eu tive contato com algumas matérias do direito, e lá eu me identifiquei muito e decidi que eu queria seguir a carreira de advogado. Enquanto muitos ainda buscavam direção, Marcos começava a construir o propósito. Então, assim, eu já falei, eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim, eu não gosto de ver injustiça. E no direito, infelizmente, existe. O direito, eu costumo dizer que o direito não é justo, na maioria das vezes. Então, eu comecei a tentar fazer daquilo uma forma de retribuir o meu jeito para a sociedade. E aí
Eu vim de escola pública também, eu vim de universidade pública e eu queria retribuir de alguma forma para a sociedade o que o Estado tinha me proporcionado. Por isso eu decidi, eu achei que eu tinha muito a ver com direito para servir de mecanismo de ajuda. Não sei se eu sou, não quero ser uma pessoa pública, uma pessoa de exposição, uma pessoa midiática, eu não tenho esse perfil. Parecer pouco, fazer muito, mas por debaixo dos panos eu não tinha dimensão e o início foi bem difícil, como é para todo advogado. Isso foi bem difícil, mas desde quando eu já estava na faculdade eu já planejava o meu futuro, já fazia projetos, planejamentos de médio e longo prazo, assim como é no clube, e graças a Deus tem dado tudo certo. Primeiro de tudo, o apoio das pessoas que estão comigo, amigos, parceiros, família, e não ter vício eu acho que ajuda bastante também. Eu não sou uma pessoa de sair, não sou uma pessoa de beber, de usar droga, nada. Eu acho que meu vício é só adrenalina mesmo. Então, eu às vezes precisava, quando eu estava meio triste, meio para baixo, meio cabisbaixo, eu pegava minha moto, caía na estrada e aquilo ali era uma felicidade muito grande para mim e acabou virando um ponto de equilíbrio, né? E me conectava com o Marcos, que eu sou, Marcos que precisa de movimento, Marcos que precisa de adrenalina, e aquilo ali me reconectava. Por trás do presidente, ainda existe o garoto que nunca deixou de acreditar. A ideia, ela nasce desde lá da adolescência, junto com o Neto, né? Aquela ideia de jogar bola, de ser jogador profissional e, quiçá, ter um clube. A gente jogava Bomba Pet no PlayStation 2, a gente jogava Futebol Manager, a gente jogava Brasfrute. A gente tinha esse sonho, né, de se não ser jogador de futebol, mas ter um clube. E então a ideia nasceu lá, foi amadurecendo com o tempo. Depois de conversar com algumas pessoas do meio, depois de ter uma estrutura financeira por trás, depois de fazer planejamento médio e longo prazo, depois de entender que dava para criar um clube em formato de empresa. E eu soube que esse projeto seria grande desde quando o Neto entrou. Neto não entra em nada para ser pequeno, ele já entra com tudo. Então, desde aquele momento que ele decidiu, é a hora, e aí vamos, eu sabia que ia ser grande. Mais do que títulos, algumas pessoas querem construir histórias. Dentro do nosso planejamento estava essa questão de exposição midiática, de crescimento em rede social, e eu sabia que ia ter um crescimento, só não sabia que ia ter tanto. Até as contratações que a gente fez, que a gente divulgou logo no início, com o exemplo de Thiago Galhardo, a gente sabia que aquilo ali ia rodar a internet toda. Eu tinha certeza disso, mas eu não tinha certeza que seria de forma tão exponencial. Estava no nosso planejamento, até, sei lá, pagar para aparecer em páginas, podcasts, programas de TV. A gente queria fazer isso, que a gente queria estar na mídia, mas não precisou, foi tudo de forma orgânica porque houve planejamento. Marcos Vives hoje, ele está aprendendo a lidar com o eu dele, ele está aprendendo muito na prática, ele está tendo convicção de que planejamento não entra em campo. A gente sabia disso, mas a gente veio ter convicção agora, caiu a ficha agora. Estou aprendendo a lidar com o eu, estou tentando ficar mais tranquilo, mais centrado. Seria o acesso, seria acesso a competições nacionais também, seria Série A de Campeonato Brasileiro, competições internacionais também. Isso seria o suprassumo, né, do que o futebol pode me levar. E o Feira também. Gerar um grande valor de marca para o clube, elevar ainda mais o nome da cidade, o nome de Feira de Santana, abraçar os torcedores. E como Marcos, como pessoa, às vezes eu sou ambicioso, às vezes eu não sou tanto. Sou um misto ali de sensações, mas eu sou muito grato ao que eu já tenho hoje. Não é que eu não quero conquistar mais, mas sou muito grato, tenho muita coisa, tenho saúde principalmente, minha família inteira tem saúde, tenho pessoas fantásticas ao meu lado, amigos fantásticos, viajo muito e o que eu mais quero como pessoa é poder dar ainda mais
conforto, saúde para meus pais, para minha família, poder aposentar minha mãe de fato, meu irmão, meu pai, todo mundo queria que nem trabalhasse, só vivesse a vida e eu me matasse por eles. E não só dos meus pais, dos meus irmãos, família, mas também da pessoa que está comigo, de minha namorada, da família dela também. São pessoas extremamente queridas, que eu amo. Aquele maluco que junto com outro maluco e outros malucos criaram um clube de futebol do zero, achando que era videogame, e o clube está lá hoje jogando, sei lá, a Libertadores, a Série A do Campeonato Brasileiro. Quero que falem isso, eu acho que pra gente seria o melhor legado. Que desde criança eu sou chamado de doido, de maluco, o Neto também, e a gente carrega isso daí e vai vivendo e construindo coisas grandiosas. Eu acho que sucesso é algo muito subjetivo. Eu não tenho como definir o que é sucesso. Para cada um é uma coisa, mas para mim o sucesso é eu ter saúde, eu conseguir dar uma vida muito boa para as pessoas que estão comigo, eu conseguir meus objetivos, não depender de ninguém. Enfim, como eu falei, o sucesso é subjetivo. Eu acho que sucesso não é dinheiro, mas o dinheiro pode trazer sucesso. Eu acho que sucesso não é só viajar, só ter muito dinheiro, mas tem que ter ali saúde, tem que ter família, tem que ter amigos, e todo mundo tem que estar bem. Não adianta eu ter sucesso sozinho. Se eu tiver sucesso sozinho, para mim não é sucesso. O tempo mudou muita coisa. Os sonhos cresceram, as responsabilidades aumentaram, mas algumas coisas continuam intactas. A amizade, a lealdade e a vontade de construir algo que permaneça. Essa não é apenas a história de um presidente, é a história de quem nunca esqueceu de onde veio, enquanto ajudava a construir onde queria chegar.